Olá, olá, olá! Bora fazer esse narciso? Gente, ele é muito charmoso. Ele é muito formoso. Olha aí como fica bonitinho com a sua folhinha, né? Vasinho pronto. Olha que belezinha aqui atrás, todo o acabamento dele, tá? Então, neste vídeo nós vamos fazer este narciso desde o vasinho até as folhinhas, até as pétalas, até a folha, né? Então, é isso, gente. É isso para o tutorial de hoje. Eu vou aqui passar para você todo o material utilizado para você também poder confeccionar este vasinho aí na sua casa. Então, vou começar a falar para você sobre as cores que eu utilizei para fazer o narciso, tá? Onde você vê branco, eu usei o 8001, branco mesmo, então foram as pétalas e o lacinho. Essa partezinha amarela eu usei a Magnólia 1205. Onde tem verde, que foi o arame aqui que eu encapei e a folha, eu usei este verde aqui, que é o Eco 5083. Para o vaso, eu usei castanha 7625. Para a terrinha aqui dentro do vaso, eu usei a Brigadeiro 7569. Então, estes foram os fios utilizados para fazer o, todo ele, tá? Todo o vasinho. E vamos então agora às ferramentas que eu utilizei para fazer este vasinho, tá? Vamos lá. A agulha que eu usei foi a 2,5. Usei tesoura, marcador de ponto, contador de carreira, agulha de tapeçaria, cola, tá? Se você tiver cola de secagem instantânea, vai agilizar o seu trabalho, cola quente ou cola de secagem instantânea. Vai ficar mais rápido do que o meu, tá bom? Enchimento, tá? O vasinho vai em enchimento. Aqui, um pedacinho de plástico mais rígido para que fique plana, né? A base do vaso. Também um arame, tá bom? Arame de qualquer modalidade, tá? 15 centímetros de arame foi o que eu utilizei aqui. Aqui precisa ser arame mesmo porque a gente faz uma torção, tá vendo? Isso não daria pra gente fazer com um palitinho, a não ser que você cole tudo aqui na base do palito, mas eu acho que não vai ficar tão seguro, tá? Então, aqui o indicado mesmo é um arame. Qualquer tipo de arame, porque você vê que a gente encapa, né? Então, não tem importância o tipo de arame que você utilizar, porque vai ficar coberto pelo fio amigurumi. Tá legal? Então, tirando isso, né? Essas coisas que eu falei aqui pra você, muito amor e carinho nas mãos, para que ele fique tão formoso e bonito quanto. Tá legal? Então, bora lá crochetar, gente. Então, aqui com o meu fio cor castanha, vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, anel mágico e aqui 8 pontos. 1, 2, deixa eu só voltar, que escapou, aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos assim a primeira carreira com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a próxima carreira, carreira de número 2, vamos fazer 8 aumentos. Então, eu vou passar a ter aqui, na minha circunferência, 16 pontos baixos, 16 pontos de base. Então, eu fiz 2 pontos dentro do mesmo pontinho, fiz o primeiro aumento. E assim eu sigo, ó. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, terceiro, quarto aumento, quinto aumento, aumento de número 6, aumento de número 7 e aumento de número 8, por fim, para finalizar a carreira de número 2 com os 16 pontos de base.
Para a próxima carreira, eu vou agora fechar este círculo, tá? Deixar ele mais fechadinho possível. Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, a gente vai repetir isso 8 vezes. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, agora eu faço no próximo ponto um aumento. E sigo assim, repetindo essa sequência. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até chegar aqui no final. Quando você chegar aqui no final, você vai ter 24 pontos de base, tá bom? Então, repete aí, um ponto baixo e um aumento 8 vezes na volta para ficar com 24 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 4. Vamos fazer um aumento no próximo ponto. Tá? Então, vamos começar a carreira de número 4, tá? Um aumento. E agora eu faço 2 pontos baixos simples. Então, vamos lá. 1 e 2. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, um aumento e 2 pontos baixos. Serão 8 vezes essa sequência na volta e no final dela vamos ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, um aumento e 2 pontos baixos por 8 vezes. A próxima carreira, a carreira de número 5, vamos fazer da seguinte forma e vamos repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e depois um aumento, ok? Então, serão 8 vezes fazendo essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Quando você terminar a carreira de número 5, você vai ter aqui 40 pontos de base. A próxima carreira que faremos, a carreira de número 6, nós vamos repetir 40 pontos baixos, mas somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, tá? Então, ó, são 40 pontos baixos somente na alcinha de trás. Se você conseguir pegar a terceira alcinha também, deixa eu te mostrar aqui com uma agulha de tapeceiro, que vai ficar mais fácil visualizar. Então, essa aqui é a segunda alcinha, certo? E essa aqui é a terceira alcinha. Se você conseguir fazer o ponto pegando essas duas alcinhas, só deixando a primeira alcinha de fora, tá? Que é essa aqui, vai ficar um acabamento mais fechadinho. Então, eu vou fazer assim, ó, 40 pontos baixos pegando a primeira e a segunda, peraí, que não pegou. A primeira e a segunda alça. Fechando o ponto. A primeira e a segunda alça. Tá? E assim eu faço toda a volta, os 40 pontos baixos, pegando essas duas alcinhas de trás. Se não for fácil para você, faz pegando somente a segunda alcinha aqui e vai dar tudo certo também, tá bom? Então, carreira de número 6, faça aí 40 pontos baixos, deixando de lado a alcinha da frente da carreira anterior, utilizando a segunda e a terceira se conseguir. E aqui está a carreira de número 6 pronta, com os 40 pontos baixos. Aproveita essa circunferência aqui das alcinhas que ficaram evidentes para você fazer o recorte do plastiquinho que vai ficar aqui embaixo, tá? Então, tá vendo, ó? Faz aí um moldezinho e faz neste tamanho aqui dessa circunferência, tá? Dessas alcinhas aqui. Então, esse aqui vai ser o fundinho do vaso. A partir de agora, a gente vai subir, né? Então, ele vai ficar dobradinho assim. Então, é essa circunferência, o tamanho que a gente precisa para fazer o recorte de algum plástico mais rígido para servir de base. E aqui está para você ver como fica, né? Então, é essa carreira aqui, tá vendo? Que eu vou usar como base. Então, está aqui o recorte realizado e agora a gente vai começar a subir o vasinho, tá? Então, até agora, a gente fez a partezinha de baixo, né? A que vai ficar em contato com a mesa ou alguma coisa assim. Agora, a gente começa a subir o vasinho mesmo.
Então, vamos lá. A próxima carreira, a carreira de número 7, vamos fazer aqui 19 pontos e um aumento por 2 vezes, tá bom? Então, carreira de número 7. 19 pontos baixos, opa, caiu. 19 pontos baixos, um aumento, 19 pontos baixos, um aumento. No final, ficaremos aqui com 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8, começamos com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Então, comecei com 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, tá? Então, carreira de número 8, começo com 3 pontos baixos, um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Então, 6 pontos baixos, um aumento, e repete isso 5 vezes. Chegando aqui no final, vai sobrar 3 pontos, e você vai fazer 3 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finaliza com 3 pontos baixos. A carreira de número 8, você vai ficar com 48 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 9 e para isso a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento e repetir isso em toda a volta, tá? Então, carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento, 6 vezes na volta e no final dessa volta vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira 9 pronta, né? Tenho 54 pontos de base e com esses 54 pontos de base vamos fazer 8 carreiras, tá? A 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 17. 8 carreiras de 54 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Você vai repetir 54 pontos baixos por 8 vezes. Tá legal? Vou fazer as minhas carreiras aqui, te encontro lá na carreira de número 17. E aqui está o resultado após fazer as 8 carreiras de 54 pontos, né? Ele fica neste formato. Agora a gente vai reduzir um pouquinho o número de pontos aqui na circunferência, tá? Então, para isso, em toda a volta, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso 6 vezes, tá? Então, carreira de número 18, a nossa próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta. Ah, e no final vamos ficar com 48 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira de número 18 pronta, então tenho 48 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 19, vamos fazer de 48 pontos baixos. Então, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Tá legal? Então, carreira de número 19, faça 48 pontos baixos. E aqui com a carreira de número 19 pronta, né, os 48 pontos baixos, vamos fazer a carreira de número 20, que será de 6 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, sendo assim, serão por 6 vezes, você vai repetir 6 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta, e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 20 carreira de número 20, faça aí 6 pontos e uma diminuição. E agora, com a carreira de número 20 pronta, temos então 42 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 21 e vamos repetir 42 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 21, faça aí 42 pontos baixos. E após fazer a carreira de número 21 com os 42 pontos, vamos fazer também a carreira de número 22 com 42 pontos. A diferença é que vamos pegar somente na alcinha da frente da carreira anterior. Então, ó, somente a alcinha da frente, eu sigo fazendo os 42 pontos baixos por toda a volta, tá? A gente vai deixar aqui a alcinha de trás disponível para que depois a gente faça o encaixe e a costura da terra, tá legal? Então, carreira de número 22, faça aí 42 pontos baixos, somente pegando a alcinha da frente da carreira de número 21. Vou fazer a minha e já volto.
Então, aqui eu tenho a carreira de número 22 prontinha, ó. Veja, eu tenho umas alcinhas lá dentro, que ficou dentro do vasinho, para que depois eu faça o encaixe e a costura da terra que vai aqui em cima, tá legal? Então, vamos lá agora, o próximo passo, a carreira de número 23, e vamos fazer aqui 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. Depois de fazer essas 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta, vamos ficar com 36 pontos de base. Vamos lá? Então, carreira de número 23, faça aí 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. E aqui estamos com a carreira de número 23. Prontinha, certo? Eu tenho os 36 pontos de base. A carreira de número 24, ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro pontinho, um ponto baixo. Vou só colocar o marcador aqui para você conseguir identificar a sequência completa, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto juntos. Tá? Então, comecei com um ponto baixo sozinho, meio ponto alto e um ponto alto junto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência durante toda a volta. Então, eu começo com um ponto baixo sozinho, depois juntinhos, eu tenho um meio ponto alto e um ponto alto, depois juntinho de novo, um ponto alto e um meio ponto alto, e depois um ponto baixo sozinho. Ó, vou repetir a sequência, tá? Um ponto baixo, sozinho. Agora, são dois juntos, um meio ponto alto e um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. E vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó, começo com ponto baixo, agora eu vou fazer dois pontos juntos, que é o meio ponto alto e o ponto alto. Novamente, eu vou fazer dois pontos juntos, que é agora, inverte, ó, eu começo com ponto alto e depois eu venho com o meio ponto alto, para fazer a montanha, né, para fazer essa ondulação aqui em cima. Então, fazendo essa ondulação aqui em cima, eu vou durante toda a volta, tá? Vai dar 9 repetições no total, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto e meio ponto alto no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, um ponto baixo, tá bom? Então, vai repetindo isso por toda a volta. Eu vou terminar o que falta aqui pra mim. Vai dar 9 montanhas igual a essa aqui, 9 ondulações, tá legal? Vou terminar e já volto. E aqui, quando você chegar ao final, você pode cortar o fio, tá? E arrematar a pontinha aqui que sobrou. E o vasinho em si, ele está pronto, né? Qual que são as minhas dicas agora? Você vai colocar enchimento. Antes de colocar enchimento, você vai colocar aquele plastiquinho para deixar a solinha. Solinha não, tô tão acostumada com bonecas, né? Para deixar aqui a base retinha, tá? Então, coloca o plastiquinho fixo lá embaixo, né? Rígido lá embaixo e vai colocar enchimento. Se você quiser um pouquinho mais de peso para que ele não se tombe de forma alguma e fique realmente bem firme onde ele está, você pode colocar algumas pedrinhas, tá? Que vai ajudar com que ele fique bem pesadinho e não se tombe e fique aí certinho na sua mesa, tá legal?
E agora, né, o próximo passo é a gente fazer a terra, para depois a gente colocar o enchimento mesmo e fechar. Mas essas são as minhas dicas. Por enquanto você pode deixar dessa forma, né, até a gente fazer o fechamento, mas é uma dica de você colocar pedrinhas para que ele fique pesadinho, tá bom? Então, bora lá para o próximo passo, que é a terrinha que vai aqui junto com a plantinha para que a gente faça o fechamento deste vaso. Ah, mas antes da gente fazer a terrinha para o vaso, né, vamos fazer um detalhezinho aqui nessa carreira aqui de baixo de acabamento? Ó, tá vendo essas alcinhas que ficaram aqui disponíveis? Vamos inserir a agulha, inserir um fio aqui da mesma cor, tá? A gente vai fazer com a mesma cor. E eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim por toda a volta. Tá? Ó, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá legal? Vou fazer aqui porque dá um charminho a mais para a bordinha dele aqui embaixo, tá? Vou terminar aqui e já volto daí sim pra gente fazer a terra do vasinho. E aqui estou com o detalhe pronto, agora eu só vou cortei o fio já, né? Só vou arrematar e agora sim o vasinho tá pronto, tá? Ó, tá vendo? Tem um detalhe aqui na bordinha que fica o charme dele aqui embaixo também. Ok? Vou só arrematar estes fios e já volto. Então, vamos fazer a terra. Olha, eu estou aqui com o fio na cor marrom mais escuro, é o brigadeiro, né? Vou fazer aqui um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos no anel mágico. Eu vou fechar este círculo, só que eu não vou fechar ele apertado, tá? Eu vou deixar, ó, este vãozinho aqui no centro. Porque vai facilitar pra gente quando a gente for fazer a fixação da haste da florzinha aqui, tá? Então, deixa ele abertinho mesmo. Deixa pra fechar só no último momento, quando a gente estiver fixando a terrinha no vaso junto com a planta, tá? Então, deixa aí abertinho, não fecha. Vai ajudar. Ouve a tia Tati. Então, vamos lá, ó. Tem os 8 pontos. A próxima carreira eu vou fazer 8 aumentos, tá bom? Então, 2 pontos de base para cada ponto da carreira anterior. Então, fiz o primeiro, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6, 7 e último aumento aqui, 8. Dá uma vontade de fechar, né? Mas não fecha, deixa aberto, tá bom? Então, tem aqui a segunda carreira com 16 pontos de base. A próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por 8 vezes na volta, tá? No final da carreira de número 3, que você vai fazer um ponto baixo e um aumento 8 vezes, você vai ficar com 24 pontos de base. Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 3, pronta com 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 4, e a carreira de número 4 você vai começar com um aumento e segue fazendo 1 e 2 pontos baixos, tá? Então, você vai repetir isso em toda a volta. Um aumento, 2 pontos baixos. São 8 vezes essa sequência. Quando você terminar, você vai ter 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, faça aí um aumento e 2 pontos baixos em toda a volta. A próxima carreira que a gente vai fazer é a carreira de número 5, será de 3 pontos e um aumento 8 vezes na volta. Terminando a carreira de número 5, teremos 40 pontos de base. Então, faça aí 3 pontos e um aumento em toda a volta. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha. Então, tem 40 pontos de base. E a próxima carreira será de 19 pontos e um aumento,
19 pontos e um aumento. Então, 19 pontos e um aumento por 2 vezes, vamos ficar com 42 pontos de base. Essa será a carreira de número 7. E agora está pronta a terrinha, tá? Então, eu vou cortar o fio, arrematar a pontinha e deixar uma sobra, tá? A gente deixa uma sobra para costura. Então, corta deixando uma sobrinha. Aliás, não precisa nem arrematar, né? A gente só corta, ó. Deixa a sobra aqui, né? Porque depois a gente vai costurar isso no vasinho, tá bom? Então, por enquanto, a terrinha tá pronta, só reserva ela junto com o vasinho, deixa aí reservado, tá? Porque depois que a gente fizer a plantinha, só depois que a gente fizer a plantinha que a gente vai fixar isso. Para fazer o lacinho para o vasinho, você pode fazer com juta rami, que é esse aqui, né? Que ele é mais fininho. Eu guardei a ponta aqui. Ou então, a gente vai fazer um lacinho de crochê, tá? Então, aqui, ó, a minha sugestão, se você for usar esse tipo de material, que ele é mais rústico, é fazer 2 cordinhas, deixa eu só cortar aqui, mas você não vai fixar isso no vasinho agora, tá? A gente precisa do vasinho repleto, cheio, para que a gente possa realmente fazer na largura certinha e não amassar o vasinho agora, né? Então, veja, ó, 2 cordinhas e vamos supor que o vasinho tá cheinho aqui. Eu vou vir com essas cordinhas, deixa eu ver, no mesmo tamanho. E eu vou aqui, ó, amarrar e fazer um lacinho aqui na frente, tá? Mas isso eu não posso fazer agora, porque senão eu vou amassar o meu vasinho, certo? Eu preciso dele finalizado para isso. Então, como a gente tá fazendo o tutorial do vasinho, então eu já vou deixar isso aqui falado para vocês, tá vendo? Aqui eu faço um lacinho e deixo assim amarradinho, ele fica mais rústico, tá bom? Pra gente fazer de crochê, eu vou fazer agora com vocês o lacinho. Então, vamos fazer este lacinho para decorar o vaso, tá? Um lacinho em crochê. Eu já te mostrei como fica com rafi, agora fica assim, ó. Olha aqui, charme, tá vendo? Né? E é super simples de fazer, tá bom? Vou fazer num branco para dar um destaque, mas tem outras cores que ficam bem legais aqui, um amarelo clarinho, enfim, tem várias cores aí, é só usar a criatividade mesmo, né? Ah, e outra coisa, quando eu falei das pedrinhas, olha, ele para em pé, tá, gente? A pedrinha é realmente para ele ficar mais pesadinho, mas mesmo com a plantinha aqui em cima, ele vai parar em pé, tá? É só uma forma de ficar mais fixo mesmo, mais pesadinho e não se tombar com esbarrões, enfim. É por esse motivo, porque em pé ele vai ficar, tá legal? Então, bora lá fazer esse lacinho. Então, aqui com o fio branco, eu vou fazer um anel mágico. Ok? Anel mágico. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2, opa, o primeiro ponto alto. E aqui, o segundo ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, eu tenho a primeira parte do lacinho pronta. Vamos para a segunda, ó. 1, 2, 3 correntes, 2 pontos altos. Então, 1 e 2. 3 correntes, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixíssimo na base. Bom, o lacinho em si tá pronto, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, fechar este círculo. E com este mesmo fio, a gente pode fazer aqui a prensa nele para que fique firme, tá bom? Vou cortar este fio e eu volto pra gente fazer a cordinha. Então, aqui, ó, fiozinho cortado. Antes da gente fazer as voltinhas aqui para fazer o miolo do laço, tá? A gente faz a cordinha, porque daí a gente já prende a cordinha aqui atrás, junto com essas voltinhas que a gente vai dar aqui do miolinho, tá? Então, a gente aproveita e já prende a cordinha. A cordinha, você vai medir no seu próprio vasinho, tá?
Você tem a opção de fazer assim e com um pouquinho de sobra. Peraí, deixa eu só assim. Com um pouquinho de sobra e amarrar aqui atrás. Tá bom? Ou você pode fazer ela certinha e vir com cola e fazer a colagem dela, tá bom? Daí ficaria certinha aqui no vasinho, tá? Não, então, não teria a amarração, seria certinha no vaso. Aí fica do seu gosto também, tá bom? Se você faz um pouquinho maior, vem aqui, dá um nozinho e deixa assim, sobrando, tá bom? Ou se você faz a colagem, tá? A cordinha são correntinhas, né? Não tem segredo nenhum, é só fazer correntinhas. Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui para sobrar, tá? Aí você sabe que você vai fazer, se você quer ela certinha, você vai fazer medindo no seu vaso, tá bom? Então, eu vou contar a quantidade de correntinhas, porque essa aqui eu fiz no olhômetro mesmo. E já volto para te falar o quanto fiz, o quanto ficou as minhas correntinhas para ficar nessa largura aqui, tá? Neste comprimento. E aqui estamos, eu fiz aqui 80 correntinhas, tá? Dá a volta certinho, ainda sobra uma pontinha para a gente amarrar. Aqui eu vou cortar o fio, não precisa ser muito rente, porque eu faço isso aqui, ó. Eu puxo, tá? Puxo esse nozinho, deixo ele bem firme aqui, ó, e deixo essa pontinha. Você pode até colocar um pinguinho de cola se te deixar mais seguro, tá? Ó. Forço o nozinho e tiro a ponta maior e deixo só a pontinha. Agora, aqui no laço, não tem segredo, gente. A gente vai, ó, achar o meio da cordinha, certo? Achando o meio da cordinha onde eu vou colocar o laço. Colocando o laço aqui, a gente vai pegar essas sobras de fios que a gente tem aqui e vai dar a volta na cordinha junto com o laço. Pega essa aqui, faz no sentido contrário. Tá vendo? Você pode dar um nozinho e colocar um pinguinho de cola lá atrás. Ou você pode arrematar com agulha, fazendo os nozinhos de costura. É super simples, não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Amarro e tá pronto o lacinho. Você só ajeita ele, né? Ajeita a cordinha aqui atrás e pronto, tá? Agora é só decorar o teu vasinho, certo? Aqui eu vou, ó, só dar mais um nó. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui neste nozinho, só para deixar mais seguro, cortando o excesso de fio e está pronto, tá? Para decorar o teu vasinho. Aqui é só alargar um pouquinho para deixar ele mais fofinho. É só colocar no vaso e tá pronto o seu lacinho. Tá legal? Então, agora, né, os próximos passos que a gente tem aqui é fazer as flores. Então, bora lá decorar, colocar, plantar a nossa florzinha neste vaso. Para fazer a flor de narciso, precisamos de 6 pétalas, tá? Eu vou fazer a 6ª pétala aqui com você. Então, na cor branca, olha, eu tenho 3 aqui, vamos fazer mais uma e você sabe que você vai precisar repetir o processo para ter 6, tá legal? Então, com um fio branco, a minha agulha aqui de 2,5, vamos começar a construir a pétala. Aqui, eu vou fazer 15 correntinhas, tá? Então, nó corrediço, e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Opa, desfiou aqui, deixa eu só voltar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas, ok? Agora, eu vou pular a primeira correntinha, venho a partir da segunda, vou fazer 2 pontos baixos, então, ó, um ponto, no próximo, o outro ponto. Depois dos 2 pontos baixos, eu vou fazer 2 meio ponto alto. Então, 1, 2. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos, tá? Então, aqui.
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois dos 6 pontos altos, eu vou fazer aqui 2 meio ponto alto. Então, 1, opa, escapou, 1, deixa eu só arrumar aqui, pronto, e 2. Depois dos 2 meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, no último pontinho de correntinha, ó, eu vou fazer 3. 1, 2, 3 pontos baixos. E assim a gente termina a primeira parte, né, um dos lados da correntinha. Vamos repetir este processo lá do outro lado. Então, a mesma coisa que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Aqui, um ponto baixo. Depois, 2 meio ponto alto. Então, 1, 2. Agora, eu vou fazer os 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6. Já na reta final aqui dessa carreirinha, vou fazer os 3 não, né? São 2 meio ponto alto. Aqui, 1 e 2, e vou finalizar aqui esse ladinho com os 2 pontos baixos. Nas 2 correntinhas que faltam aqui desse lado. Então, aqui 1 e 2. Então, eu tenho assim, a primeira carreira pronta, que começou com 15 correntinhas, aí eu vim fazendo 2 pontos baixos, 2 meio ponto alto, 6 pontos altos, 2 meio ponto alto, 1 ponto baixo, 3 pontos baixos dentro do último elo de corrente, aqui do outro lado, 1 ponto baixo, 2 meio ponto alto, 6 pontos altos, 2 meio ponto alto e 2 pontos baixos. Essa foi a primeira carreira. Para a gente fazer a segunda carreira dessa flor, eu vou lá no primeiro pontinho e vou fazer, ó, um ponto baixo, que é o primeiro, mais um ponto baixo e outro ponto baixo. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos para começar. Agora, a gente vai fazer 9 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois dos 9 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. E nesse aqui da pontinha, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, e no mesmo ponto eu faço outro ponto baixo. E sigo já para o outro lado da correntinha, fazendo 2 pontos baixos, 1, 2, 9 meio ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E para encerrar a minha carreira, deixa eu só fazer esse último aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. E aqui, só para finalizar a folhinha, eu faço um ponto baixo aqui para a gente cortar o fio, tá? Então, tá pronta, olha, a pétala é essa pétala, a gente precisa de 6 dela, que a gente vai reservar, vamos fazer as outras partes, depois a gente volta a usar na montagem, tá bom?
Então, faça aí 6 pétalas igual a essa e vamos para a próxima parte da flor. Então, para a próxima parte da flor, vamos utilizar aqui o fio amarelo. Eu vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois dos 6 pontos baixos eu fecho aqui, não precisa apertar muito agora, porque depois a gente vai precisar encaixar o arame aqui, tá? Então, ó, já venho para a segunda carreira, que eu vou fazer aqui 6 pontos, 6 aumentos, desculpa. Então, são 6 aumentos para a gente ficar com 12 pontos baixos. Eita, que pontinho difícil de entrar, né? Pronto. Então, aqui a gente vai fazer 6 aumentos. Nossa, como foi difícil entrar nesse primeiro pontinho, isso porque eu nem apertei. Aqui. Então, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, aumento de número 5 e, por fim, o aumento de número 6. Então, a gente tem aqui a segunda carreira com 12 pontos de base. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras de 12 pontos, tá bom? Então, vamos repetir por 3 vezes 12 pontos baixos. Vai ser a carreira 3, a carreira 4 e a carreira 5. Então, 3 carreiras de 12 pontos baixos. Vou fazer as minhas aqui e já encontro você, tá bom? E aqui estou com as 3 carreiras de 12 pontos. A próxima etapa, a gente vai fazer assim, olha, eu vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer dentro do mesmo ponto de base, bom, ponto baixo é sozinho, tá? A gente vai para o próximo ponto, dentro do mesmo ponto de base, eu vou fazer, olha, um meio ponto alto, um ponto alto, tudo juntinho, tá? Ó, um meio ponto alto, o ponto alto e outro meio ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. Pulo para o próximo ponto e repito aqueles 3 pontos juntos, ó. Um meio ponto alto, um ponto alto e um meio ponto alto, tá? Então, essa é a sequência. Um ponto baixo, depois no próximo ponto, um meio ponto alto, um ponto alto e um meio ponto alto juntos, tá bom? Então, a gente faz aqui, ó, um menor, o maior e volta no mesmo meio ponto alto, tá? Então, meio, alto, meio. Tudo junto no mesmo pontinho. Lembrando que a sequência começa com um ponto baixo simples, tá bom? Então, a gente vai fazer isso por 6 vezes. Então, venho aqui nesse próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Venho no outro ponto, vou fazer meio ponto alto, meio ponto alto. Tá legal? Então, eu já fiz aqui 2 sequências, falta fazer as outras 4 e já retorno com você. Então, aqui nós temos mais uma parte da florzinha pronta. Eu vou cortar o fio aqui somente o suficiente para eu fazer o arremate, tá? Então, eu arremato aqui essa pontinha, reserva, e o próximo passo a gente vai fazer a folha, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, praticamente a florzinha pronta, tá? Tirando os arremates que faltam, né? E agora, próximo passo, eu vou fazer com você a folhinha e depois a gente vai fazer a montagem. Então, aqui com o fio verde, vamos começar a folhinha. Vou fazer aqui 23 correntinhas, tá? Então, fiz o meu nó corrediço, travei aqui e vou subir 23 correntinhas. Vou fazer essas 23 correntinhas em off e já volto aqui com você pra gente continuar. Então, aqui estou de volta com as 23 correntinhas. Eu pulo a primeira correntinha, venho na segunda, faço aqui um ponto baixo, na próxima, outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto, então, 1, 2, 3. Na sequência, eu vou fazer 12 pontos altos, tá?
Eu vou fazer esses 12 pontos em off e já volto aqui pra gente continuar, tá bom? Então, olha, comecei com 23 correntinhas, a partir da segunda fiz 2 pontos baixos, 3 meio ponto alto, agora eu vou fazer 12 pontos altos. E aqui, após os 12 pontos altos, eu vou fazer outros 3 meio ponto alto, então 1, 2 e 3. Aqui no finalzinho da correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Para fazer a virada lá do outro lado, eu vou fazer, olha, 1, 2, 3 correntes. E venho aqui do outro lado e vou repetir os mesmos pontos, tá? Então, aqui, olha, eu começo nessa primeira correntinha aqui, fazendo 2 pontos baixos, daí 3 meio ponto alto, são os mesmos pontos, tá espelhado. 12 pontos altos, 3 meio ponto alto e 2 pontos baixos, tá bom? Exatamente o que a gente fez do lado de cá, eu vou fazer do lado de lá, tá bom? Então, eu vou fazer esses pontinhos aqui em off e já volto aqui com você. E aqui, após fazer o outro lado, eu só vou fazer aqui um ponto baixíssimo para aqui no primeiro pontinho, só pra gente encerrar, tá? Então, está pronta aqui a folhinha. O próximo passo é a gente fazer a montagem dessa flor. Ah, antes que eu me esqueça, olha, corte o fio deixando uma sobra para depois a gente utilizar na montagem, tá bom? E é isso. Folhinha terminada, agora sim. Então, partiu montar o nosso narciso. Antes de tudo, olha, eu vou pegar um pedacinho de fio amarelo, pequeno, tá? Não precisa ser muita coisa, não. Deixa eu só cortar aqui, ó, um pedacinho de fio, tá vendo? E eu vou encapar a pontinha deste arame, tá? Porque como o arame vai aqui dentro, eu não quero que fique parecendo o amarelinho aqui, ou o verdinho aqui do meu arame. Então, ó, eu vou até colocar um pinguinho de cola aqui na ponta. Por isso que eu falo, se você tiver cola de secagem instantânea, vai ficar bem mais rápido o seu trabalho. Ó, vou colocar um pinguinho de cola aqui, e agora eu vou precisar esperar secar, né? Não tenho jeito. E vou aqui, ó, cobrir só essa pontinha pequena, porque essa pontinha pequena, ela vai ficar dentro daquela partezinha amarela que a gente acabou de fazer, certo? Essa aqui, ó. E eu não quero que fique parecendo a cor do meu arame, né? Então, eu vou fazer esse trabalho aqui, ó, de encapar essa partezinha, o melhor que eu conseguir, né? Porque a gente sabe que o arame é mais fininho, então vai ficar um pouquinho difícil de encapar tudo, deixar tudo sem mostrar nada, né? Tudo o verdinho coberto, mas é este trabalho aqui que eu vou fazer, tá vendo, ó? Encapei o melhor que eu consegui aqui e tá ótimo, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui para fixar isso. Vou cortar esse pedaço aqui, ó. E vou passar a cola aqui somente para fixar este cordãozinho, para depois a gente jogar lá pra dentro da minha partezinha amarela, tá? Então, é só para que eu não fique com uma cor diferente lá dentro, tá? Não apareça este arame lá dentro numa cor diferente da minha peça. Então, assim, ó, colei aqui e agora a gente vai passar isso lá pra dentro. Poderia até ser menor, tá bom? Passei aqui dentro, vou fechar o fio aqui, ó, fechar o meu anel mágico. Tá? Então, fecha o seu anel. Se te der um pouco mais de segurança, você vai, inclusive, passar uma colinha aqui, ó, tá? E deixar ele mais seguro, tá bom? Então, eu vou só finalizar essa parte, passar uma colinha aqui e deixar mais seguro, ó, tá vendo? Ele fica assim lá dentro, mas ele não aparece nada do verdinho do meu arame. Então, aqui, ó, percebe que o meu ficou neste formato. Eu dei uma leve encapadinha aqui com o mesmo fiozinho do anel mágico, tá? Agora, eu vou pegar esse araminho aqui, ó, e vou torcer ele. Tá vendo? Ó, ele ficou viradinho para frente, tá? E
Então aqui, veja, olha, está finalizado, tá vendo? Eu fiz aqui a colagem, tá? Né? Então eu tenho essa peça pronta dessa forma. Aqui, veja, ó, eu fiz um varalzinho com as pétalas, né? Só um cuidado para deixar todas elas viradinhas para cima. Essa aqui, no caso, não está, vamos consertar, né? Tá vendo? Eu falo para vocês e eu detecto erro aqui, né? E é assim que a gente vai aprimorando, né? Revendo os passos, ó. Tá vendo? Todas elas viradinhas para cima, mas eu faço aqui um varalzinho, tá? Vou amarrar esse varalzinho para ajudar que eu posicione essas pétalas lá no meu cabinho, tá? Lá no cabinho da minha flor, tá? Então, eu só vou fazer uma amarração simples aqui, deixando todas elas viradinhas pra frente, tá bom? E aqui, ó, passo aqui por dentro. E agora, com a ajuda de cola, eu vou ajustar essas pétalas aqui, tá? Precisa, no meu caso aqui, deixar o varalzinho mais apertado, tá bom? Então, eu vou deixar ele mais ajustado, tô fazendo aqui para demonstrar para vocês. E vou passar cola aqui nessa partezinha amarela, aqui embaixo, e vou trazendo essas pétalas aqui e fazendo o posicionamento delas, assim, ó, dessa forma, tá vendo? Então, aqui, elas amarradinhas, fica mais fácil da gente fazer o posicionamento das pétalas. E aqui, ó, você já tem uma ideia de como vai ficar a tua flor, tá? As pétalas estão um pouquinho mais para baixo, né, do que deveriam, porque elas ainda não estão fixadas, mas é assim que vai ficar a tua florzinha, tá bom? Agora, o trabalho aqui é realmente a gente fazer isso aqui, ó, virar aqui para trás, né? Eu vou ajustar o meu varalzinho aqui, deixar o meu varalzinho mais apertado e a gente vai fazendo realmente a colagem dessas pétalas. Você pode até pegar um pouquinho de pétala com pétala, tá vendo? Fazer essa colagem de pétala com pétala. Mas não esquece também de fixar na partezinha amarela, tá? Deixa esse varalzinho mais ajustado aqui no corpo da flor. Deixa eu só ajustar aqui. E não fica preocupado que vai cair essas coisas, porque ainda a gente vai encapar aqui. Então, vai ficar tudo certinho, gente. Vai dar tudo certo, tá? No final fica tudo bem, dá tudo certo, ó. Eu vou ajustar aqui mais esse varal, tá vendo? Eu vou deixar ele bem apertadinho, tá? Para facilitar realmente o posicionamento das minhas pétalas ali na minha planta. Ó. Depois a gente corta aqui este fio, tá? Então, agora é isso, gente, ó, ir posicionando as pétalas e colando elas, né? No meu caso aqui é um tempinho razoável, porque eu preciso esperar minha cola secar, então já volto com vocês. E assim temos a flor toda feitinha, olha como ela ficou aqui, tá? E chegou o momento da gente, né, eu fiz toda a colagem, né, com aquele varalzinho que eu mostrei pra vocês, então tá aí, ó, toda coladinha, toda prontinha. Agora a gente vai encapar este arame com o mesmo verde que a gente fez a folha, tá? Então, olha, eu vou fazer dessa forma, ó, eu deixo uma pontinha aqui pra baixo, vou fazer um pinguinho de cola aqui para ajudar a fixar o meu fio, tá? E vou vir fazendo este movimento aqui, ó. Deixa eu só posicionar, né? A gente vai começar a enrolar este fio aqui. Vou começar aqui pela pontinha, que fica mais fácil, ó. Tá? Ó, vou fazendo este movimento aqui, tá? Lembrando que eu vou deixar uma pontinha aqui para baixo para fazer o arremate, tá bom? Ó. Tá? Fiz essa voltinha aqui, agora eu venho com o fio que tá no meu novelo e começo a fazer aqui, né, a volta no meu arame, tá? E deixa aqui um pouquinho de cola pra gente já fixar este fio aqui também na flor, tá legal? Então, agora, ó, é só vir encapando, tá? O teu arame, não tem muito segredo, é só fazendo as voltinhas mesmo, voltinha por voltinha, pra ficar todo encapado, tá bom? Vou fazer o meu aqui, já volto pra gente começar realmente a colocar a nossa flor no vaso, né? Até agora a gente só montou a flor mesmo, precisamos colocar ela no vaso também. Vou encapar
Já volto com você. Então aqui estou com o meu cabinho, né, com o meu arame encapado. Vou passar para dentro da terrinha. Também vou passar este fio aqui para dentro da terrinha, tá? Deixa eu só vir com a agulha aqui. Pode ser no mesmo buraquinho, tá? Aqui do anel mágico. Pronto, passei. Antes da gente saber onde essa folhinha vai ficar, como eu vou prender lá embaixo, eu vou experimentar no meu vasinho, tá? Então, a gente experimenta no vasinho para ver até onde vai o cabinho, ó. O cabinho foi até lá. Então, eu vou só segurar aqui para saber aonde eu vou fixar essa folhinha. Por quê? Com essa folhinha aqui, a gente vai fazer aquela colagem aqui no cabinho, tá? Para que ela fique envergadinha pro lado, tá bom? Então, ó, identifiquei até onde vai o fio, marco aqui e trago de volta. Então, eu sei, ó, que a minha terrinha vai ficar aqui neste local. E aqui eu aproveito, ó, e vou prender aqui, né? Vou prender junto com este fio do anel mágico que eu ainda não puxei, vou puxar, vou encerrar ele aqui, né? Ó, puxei com tudo. Vou prender aqui esses dois fios juntos, vou amarrar no meu cabinho, ó. Amarro aqui. Daí eu já sei que vai ficar bem preso aqui embaixo. Se te der segurança, coloque ainda mais um pinguinho de cola, tá? Então, eu tenho aqui a minha folhinha fixada e agora eu vou somente fazer realmente a colocação dessa planta no vaso, né? Para depois a gente fazer aqui a fixação da folha. Então, primeiro eu preciso colocar isso no vasinho, fixar a minha terrinha, tá? Então, ou você costura a terra, ou você cola a terra aqui na beirada do vasinho. Lembra que ele tem que estar bem cheio, bem, né, repleto de enchimento, para que ele não fique molenga aqui embaixo, tá? E a gente vai fazer agora essa colocação da terra. Então, eu vou fazer aqui a colagem e a costura da minha terrinha. Já volto pra gente fazer a fixação da folhinha, tá? Então, marca aí aonde vai ficar a sua folhinha na terra. Marcou? Amarra, deixa ela bem presinha e vamos prender a terra para depois fixar ela de vez aqui no caule da nossa flor. E aqui eu tenho de volta, estou de volta com a terrinha já fixada no meu vasinho, né? Agora falta a gente fixar essa folhinha aqui, ó, para ela fazer uma curvatura naturalmente no vasinho, tá certo? Ó, fica assim. Então, o que que a gente vai fazer? Passar a cola aqui até aqui, mais ou menos, e fazer essa fixação aqui no caule. Tá meio difícil, né? Vamos virar aqui. Acho que mostrando aqui de costas fica mais fácil, né? Porque a flor, ela é tão formosa que ela quer aparecer só ela no vídeo. Então, aqui, tá vendo, ó? Nesses três... Deixa eu pegar minha agulha para ajudar. Nesses três pontinhos que a gente tem aqui, a gente passa a colinha e traz ela para fazer essa fixação aqui, bem do ladinho da planta, tá vendo? Assim, olha, quando ela estiver fixada aqui, a gente faz ela fazer essa curvatura aqui de forma natural, sem a gente precisar colocar qualquer tipo de arame neste lugar. E o único arame fica sendo esse aqui. Tá legal? Então, vou fazer essa colagem, já volto com ele, com o lacinho colocado, que já está aqui, ó, prontinho para colocar e para me despedir de vocês. E aí está o narciso pronto, finalizado. Olha, veja aqui atrás como ficou, né? Tem aí um panorama total dele. Muito bonito, gente. Eu, assim, talvez no vídeo não consiga mostrar realmente como fica, mas tá muito bonitinho, muito simpático, muito exibido, né? Só que é da ele aqui. Então, tá aí, prontinho para você também fazer este narciso, se você não fez comigo até aqui, tá bom? Então, assim eu aproveito e me despeço de vocês. Te aguardo para o próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração e até lá. Tchau, tchau!